dia 30 de maio de 2024, Dia Internacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Esse dia, ele é feito não somente para as pessoas que têm esclerose múltipla falarem sobre a doença, mas para informar a todas as outras pessoas envolvidas e aquelas que não entendem o que é, acham que não estão envolvidas, mas certamente têm alguma relação, ou porque estão no trabalho, ou é algum familiar, ou mesmo alguém que você está começando uma relação. A esclerose múltipla cada vez mais tem sido diagnosticada e é muito importante consciência sobre esse diagnóstico para a gente conseguir lidar muito melhor com a doença, tratar melhor. Consciência é o primeiro passo. Bom, queria confirmar com quem está entrando se é possível me ouvir bem, se vocês estão me escutando bem, se está boa a imagem. Vamos só certificar aqui de um áudio. Acho que sim. Bom, meu intuito hoje com essa live, que foi uma live surpresa, eu não agendei, mas eu senti esse compromisso. Olá, boa noite, Daniele. Está me ouvindo bem? Eu senti esse chamado, eu vou chamar assim, para falar sobre a EDSS. EDSS é uma escala que é utilizada na esclerose múltipla. Ela é a base para que a gente consiga entender quando está atendendo um paciente, ou quando está lendo um artigo para se atualizar, se aquele paciente tem muito acometimento pela doença, pouco ou nenhum até, tá? Então, essa escala é a escala mundial utilizada. Antes de qualquer coisa, eu espero que esse vídeo seja compartilhado, porque ele é de informação muito importante. Então, eu sou doutora Cris Prado, eu sou médica e pesquiso esclerose múltipla e exercício há 15 anos, pelo menos. Não é a minha área de atuação a neurologia, a minha área de atuação é a medicina do exercício e do esporte. Então, me dedico a isso, a entender como o esporte pode tratar as doenças e a minha doença de maior interesse, claro, esclerose múltipla, porque afinal de contas é a doença que eu tenho há 18 anos. Bom, a ideia da classificação da EDSS é essa que eu estou querendo trazer hoje para a consciência de todos nós. É a escala que, além de classificar a dificuldade de marcha, que a maioria dos pacientes conhece e a maioria das pessoas reconhece, ela vai incluir também aquelas limitações associadas aos sintomas e às deficiências não visíveis. As alterações oculares, alterações cognitivas, função de bexiga, do controle de fezes, de urina, as alterações de sensibilidade e as alterações de força também. Bom, eu vou compartilhar com vocês a escala como ela é vista. Atualmente, desde que ela foi instituída, ela é uma pesquisa realizada por Kurtz, é um neurologista. Quando ela primeiro foi estabelecida, ela foi somente... Olá, boa noite, coronel. Ela foi somente estabelecida para as alterações de marcha. Depois, em 1983, o próprio pesquisador revisou essa pesquisa dele e incluiu todos os outros sintomas que acontecem no dia a dia, que as pessoas se prendem àquilo que é fácil de ver. Apesar dos pacientes sentirem e sofrerem tanto por aquilo que não é possível ver. Olha aí, quarta dose da natalizumab, muito bem, muito bem. É um excelente remédio, né, gente? Fico muito feliz. Agora, correndo o risco de desligar a live... Não desliguei vocês? Que bom. Tô tentando me adaptar ao fone de ouvido e o fone de ouvido não se adapta a mim. Então, se tiver diminuído o som, gente, me avisa. Bom, vou compartilhar com vocês aqui a escala. Vamos pegar aqui. Ups. Pronto. Vocês me ouvem bem? Vamos pegar as coisinhas aqui. Então, vamos lá. A escala... Olá, Gustavo. Olha aí, a gente conversou, Gustavo, essa semana ali no direct sobre a escala, né? Você tinha a impressão de que eu tinha uma classificação. Olá,
Nutri, querida! Anota esse desafio, hein? Quero saber como é que tá indo. Você tinha ficado com a impressão, por conta do meu dia a dia, da minha atividade e tal, que eu tinha uma escala pequena, né? Dentro da escala de classificação. E certamente esse foi um dos motivos de me trazer essa vontade de fazer a live, né? A EDSS, então, é a escala de deficiência, mas é uma escala expandida. E esse expandido, ele está relacionado às questões não visíveis. Combinado? Bom, então vamos lá. 0, esses dados são da ABEM, tá? Tá ali embaixo a referência. Esses dados são da ABEM, o que é muito interessante, que me deixa muito feliz. Se vocês virem embaixo ali os percentuais em números, é o percentual de pacientes que a ABEM tem cadastrado e o número e a deficiência que eles têm. Então, se a gente somar percentualmente, então vamos ver essa dificuldade da marcha. Vamos lá. Não é só você não, temos aqui também, aqui ó, comigo. Vamos lá, tudo bem, Pedro? 12% dos pacientes que a ABEM tem cadastrado tem nenhuma deficiência. É nenhuma. Não tem deficiência invisível, nem visível. É nenhuma. Exame neurológico normal, sem nenhum sintoma. O que é bem grande, né, gente? Bem grande. 28%, se a gente somar isso, já dá 40% dos pacientes. Tem sintomas mínimos de incapacidade dos sistemas, tá? Não tem acometimento, principalmente não tem um acometimento sistêmico e não tem grande dificuldade de marcha ou qualquer limitação de marcha. Percebe, gente? 40%. Então, algumas pessoas ficam chateadas comigo quando eu tô falando sobre esporte. Depois a gente vai tratar sobre isso, né? Acho que o esporte, ele é inclusivo, ele é para todos. Paralimpíadas, quando estiverem esse ano, por favor, assistam e vocês vão ver como tem gente com muita deficiência. Dê uma olhadinha nos jogos de bocha e vocês vão ver como tem pessoas com muita deficiência, atletas olímpicos, tá? E aí a gente vai por aquelas pessoas que têm uma deficiência grau 2, são pessoas que têm incapacidade mínima em 2 sistemas funcionais desses invisíveis, podendo ou não ter algum grau de alteração de marcha. Essa classificação, ela tá simplificada. Atualmente, a escala, ela tem meio, tá? Então, tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, tá bom? Que em português eu só encontrei bonitinho, assim, só encontrei sem a classificação pela metade, mas tem sim na classificação oficial. Novamente, quem estiver me assistindo, quiser os artigos, eu mando para vocês. Acho muito legal a gente ter em casa, da mesma forma que a gente vai recomendando sobre regularmente você ser reavaliado pelo seu neurologista, avaliar sua velocidade de marcha, avaliar aquele teste dos 9 pinos, fazer as avaliações de reflexo que o neurologista faz. Você ter isso em casa faz com que você preste atenção na sua evolução. É bem legal. Até o momento eu só tenho inglês. Vou dar uma pesquisada para ver se eu encontro em português também, tá? Para quem tiver dificuldade aí com inglês. De qualquer forma, hoje em dia a gente coloca aí no Google Tradutor, acaba conseguindo entender bem, conseguir ter acesso à informação, tá bom? Bom, então, quando a gente soma aqui, 12 com 28, 40 com 19, 59% dos pacientes com esclerose múltipla são pacientes que têm mínima ou nenhuma alteração de marcha. Mínima ou nenhuma alteração de marcha. Então, gente, quando eu convido vocês, vamos pedalar, vamos correr, vamos dançar, vamos fazer alguma atividade. Oi, Davi. Davi, pedalei hoje 1 horinha. Com boi na pista, gente. Olha só, capítulo à parte, gente. No meio da minha pedalada, numa região fechada, num parque aqui do Rio de Janeiro. Subitamente eu tô pedalando, tava concentrada ali e quem tava pedalando comigo virou pra mim: Cris, olha o boi. Boi? Que boi? Gente, tinha um boi no meio do caminho. É uma área um pouco mais rural e um boi se desprendeu, foi parar no meio do parque. E aí já sabe, né? Confusão, criançada correndo e brincando com o boi. Coitado do boi, eu fiquei com dó do boi. Enfim, mas a pedalada saiu.
Então, quando eu convido vocês a fazerem atividades, eu não estou falando de forma leviana. Primeiro porque eu faço, e vocês vão ver onde está a minha classificação, mas porque a grande maioria dos pacientes com esclerose não tem uma deficiência de marcha que atrapalhe tanto assim fazer exercícios aeróbios de forma não assistida, né, não assessorada. Então, por exemplo, hoje eu não estava pedalando sozinha porque eu não pedalo mais sozinha por limitações. Ali eu gravei inclusive um videozinho para vocês entenderem como é que eu começo a pedalar. A parte do final eu não consegui gravar porque senão ou eu caía no chão ou eu gravava. Eu achei melhor só ficar em pé. E a incapacidade moderada, que é o 3, 16 pacientes. Cara, a gente estava em 59. Presta atenção nisso. A gente está ali, 65% dos pacientes... Mentira, 75, tá certo? 59, 60, 75% dos pacientes estão até 3. Entende isso? Quando eu tô falando agora, percebe? Olha o desenho do bonequinho. O bonequinho no 0 corre, indubitavelmente. Do 1 pra frente, do 1 até o 3, ele anda. Ele pode ter alguma dificuldade, mas ele anda. Precisa de apoio? Não obrigatoriamente. Preste bem atenção ali no desenho. Ele precisa de apoio? Não, ele não precisa de apoio. Eu tô olhando aqui pro lado para poder pegar a escala bonitinho para vocês terem a noção. Na escala detalhada, que quem quiser pode me pedir, até o 3.5 a pessoa pode andar ambulatorialmente, né? Então pode andar sem assistência de algum dispositivo, de uma bengala, de um andador ou de uma pessoa, enfim. E claro, se ela treinar, provavelmente ela vai conseguir correr, pedalar, nadar, dançar, né? Remar. Então, eu trouxe essa escala para vocês conseguirem ver isso. Até o nível 3, gente, já é considerado, por que vai aumentando? Porque vai tendo deficiência nesses outros níveis invisíveis. Os níveis invisíveis, eles vão ter escalas subdivididas. Eu vou traduzir aqui brevemente. Muita gente queixa das alterações cerebelares, estão relacionadas à perda de equilíbrio, a tremor, a clonos, né, aquela contração involuntária ou espasmos. Muita gente queixa disso. Para vocês terem uma ideia da classificação. Então, nesse tipo de alteração, quem não tem essa alteração ganha 0. Quem tem muito pouco e não atrapalha em nada, é muito sutil, quase ninguém percebe, é 1. 2, quando é uma alteração moderada, leve a moderada, que atrapalha um pouquinho, pega só um membro, quase ninguém percebe, que está ao redor, né? Claro que a pessoa percebe. Quando a gente vai para o 3, é uma alteração moderada, que já começa a dar alterações reais da função, né? As pessoas que têm espasmo, por exemplo, da mão, podem deixar as coisas cair no chão, copo de vidro, essas coisas. Ou na perna, pode ter um espasmo súbito e pode atrapalhar a marcha, pode cair no chão. Então, começa a atrapalhar realmente. Tem as alterações severas. Então, toda vez que isso vai acontecendo, ou é mais frequente, ou é mais intenso, ou pega mais de um membro, tá? Para poder aumentar essa classificação. E aí a gente tem a classificação 5, que você não consegue coordenar os movimentos. Isso que eu tô fazendo aqui, se alguém tivesse uma classificação 5 nessas alterações, não conseguiria fazer isso, tá? Ficaria um batendo no outro e descoordenado. Isso inviabiliza muita coisa da vida, né? E 9 é quando você não conhece sobre aquele tema. Você está classificando algum paciente, está à distância, você fez essa pergunta e aí quem te respondeu não sabia te responder sobre isso. Muito bem, então eu dei um exemplo aqui. A classificação ela vai ser sempre assim, tá? De 0 a 5 e o 9 é quando você desconhece aquele dado. Beleza. O que a classificação até o 3? Eu tô... Até o 2,5, né? Novamente não tem meio. Até o 2,5, nessas classificações, nos diferentes setores, eu tenho de 0 a 2 de classificação.
Quando eu entro no 3, que são a maioria das alterações moderadas em todos os ramos, as alterações visuais moderadas, alterações da coordenação moderadas, alterações cognitivas moderadas, as alterações de controle de bexiga e do controle das fezes moderada. Tudo que tiver moderado é 3. 3 tá na classificação 3. Mas todos no 3 que precisa ter? Não. Você pode ter um somente no 3. E as outras categorias em outras classificações. Pois é, a caminhada... Veja, Érica, você trouxe um ponto interessantíssimo. Na classificação, quando a gente está falando com relação às distâncias, você vai pensar sobre as alterações de contabilidade de metros andados, a pessoa é capaz de andar X metros a partir do 4. Então, as pessoas que andam mais de 500 metros sem precisar de assistência, sem precisar parar, elas são classificadas como sem alteração de marcha. Honestamente, 500 metros é muito pouco, mas é assim que é a classificação. Novamente, quem não está habituado a treinar, a caminhar, se cansa realmente com 500 metros, mesmo sem esclerose múltipla, fadiga ou qualquer outra alteração de membro inferior. Falo isso de, literalmente, conhecimento de causa, porque eu faço teste de avaliação da capacidade aeróbica de pessoas com todos os tipos de doença. E isso é presente. A pessoa é sedentária, ela não faz atividade nenhuma, ela caminha mais de 500 metros, ela cansa. Então, é importante conseguir ir percebendo, né, Érica, com esse exemplo que você trouxe. Se a caminhada de longa distância está te cansando, porque você está direcionando um pouco a atenção do treinamento para isso, tanto de musculação quanto de caminhada, ou se realmente começou a ter ali um impacto da esclerose, dificultando mesmo a marcha e não respondendo ao treinamento. Essa é a parte crucial. Todas essas alterações, elas existem por N motivos. Esclerose, surto, evolução silenciosa da esclerose ou destreinamento. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para tacar de frente, né? Vamos ver. Mimo, qual o seu nome? Pois é, a marcha ruim, né? E aí, Mima, o exemplo que eu trouxe aqui da coisa da ataxia é muito interessante porque as pessoas, de uma forma geral, elas vão perceber muito o impacto do calor, dessa fadiga. Quem tem espasmo, implora para ficar quente, porque caiu um pouquinho a temperatura, e vai ser individual para cada um, da mesma forma que é o calor, o espasmo entra e não sai. Então, quem tem espasmo, prefere o calor do que o frio. Se alguém tiver espasmo aqui, me avisa, porque isso é pouco dito, pouco reconhecido, mas é muito presente. Eu vou trocar o compartilhamento, porque a gente já passou ali da categoria 4, agora a gente vai para a categoria 5. Então, na categoria 5, tá vendo? O bonequinho tá em pé ainda, sem assistência. Como eu disse, eles começam a contabilizar a necessidade da assistência depois do 4.5, no 5 às vezes, tá? Oi, como é que alguém passou aqui e eu não vi? Pois é, tem espasmos absurdos, né? Em vários lugares. Provavelmente você entende o que eu tô te falando com relação ao frio. Falo sobre isso porque eu sou uma dessas que amo fazer espasmo na perna no frio. É desesperador. Olha lá, 3 quilômetros, Érica. Isso é maravilhoso. Nossa, fico muito feliz por você. Na próxima pode ir 3.100 e o 100 é por minha conta, tá? Você faz por mim. Bom, então continuando, quando a gente vai passando desenho do bonequinho, do 6 para frente, sem sombra de dúvida, a necessidade da assistência ela é obrigatória e a cadeira de rodas ela começa a entrar do 7 em diante. Gente, presta atenção no percentual, onde as pessoas vão precisar de bengala, cadeira de roda,
andador ou quase não vão conseguir sair de casa. Presta atenção no percentual. Veja ali. 13%. 13% todos os pacientes, vamos lembrar, são 2,5 milhões. Ai, meu Deus, perdão. De pacientes no mundo. E só 13% precisam de assistência. O que eu estou dizendo com isso? Ah, mas eu uso. Nós somos o nosso 100%. Se a gente tem um problema, se a gente usa a cadeira de roda, a bengala, eu sou o 100%, eu uso. Isso é muito importante. Isso, claro, tem que ser visto, porque é a nossa vida. Mas não adianta a gente generalizar uma doença tão múltipla pelo nosso 100%. Por isso a visão do estudo da população ela é tão importante, porque isso traz para nós também a esperança, a vontade, eu vou chamar assim porque a minha forma de ver é a certeza de que eu tenho como melhorar. Porque a maioria das pessoas não fica tão mal assim. Então eu quero, e é a forma que eu penso, que é transitória. Porque é a forma que eu penso, que as pesquisas estão, assim, incessantes para tentar encontrar as formas de recuperar aquilo que foi perdido. O que eu posso fazer durante esse período que eles estão trabalhando e estão estudando? Eu posso fazer a minha parte, que é cuidar de mim, me exercitar, comer bem, dormir bem, diminuir o meu nível de estresse, dormir e relaxar, me recuperar, ter um bom trabalho, manter a minha vida extremamente produtiva, não ficar satisfeita. Gente, há muitos anos atrás, veja, eu tenho a doença há 18 anos, há muito tempo atrás, um amigo, meu amigo de verdade, tá? Amigo meu, ele falou aquilo porque era o que ele acreditava. Cris, você não vai se aposentar? Eu falei, oi? E era uma época que eu não tinha quase nenhuma sequela. Oi, Matheus, seja bem-vindo! Eu achei aquilo tão incrível de surreal. Eu falei, como assim? Como é que eu vou me aposentar? Mas eu não tenho problema nenhum. Cristiane, você tem esclerose múltipla, você pode se aposentar, você sabia? Todo feliz. Não posso me aposentar. Porque eu sempre escutei da minha mãe que aposentadoria é parar o cérebro. E o cérebro parado, o corpo adoece. E vice-versa, a gente já sabe disso. O corpo doente, o cérebro também fica doente. Então não, ficar parado não é uma possibilidade. Oi, Pri, não sei se você apertou por acaso de participar, ainda não vou abrir, mas a gente fica aqui. Se você quiser participar mesmo, me avisa. E aí vamos ver aqui. Almed. Meu EDSS estava 2,5 após um surto grande, generalizado. Hoje não sei como ficou exatamente. A gente pode ver aqui, né? Tomara que tenha regredido. Bom, então o que eu tô comentando é que pra gente ter um cérebro ativo, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. Quanto mais complexas são as inter-relações do que a gente está estudando, do que a gente está fazendo, com quem a gente está falando, não é agitado, tá, gente? Não é fazer 10.000 funções ao mesmo tempo. É ler e juntar a informação que você leu hoje com a que você leu amanhã para pegar a memória de imediato, a memória de longo prazo. É isso que funciona. É deixar o cérebro assim. E como é que o cérebro fica mais ávido ainda para aprender? Quando você treina antes. Tá aí uma pesquisa que é linda. Professor de matemática lá dos Estados Unidos colocou as crianças para treinarem na educação física antes da aula de matemática e elas melhoraram os resultados nas provas. O que mostra que o exercício realmente melhora a função cognitiva cerebral. É lindo isso, né? Fora aumentar a produção de novas células cerebrais, que todos que temos esclerose queremos, não é mesmo? Aumentar, sim, geração das células, nossos lindos neurônios. A gente quer isso, sempre. Bom, então essa foi a escala. Novamente, a escala mais conhecida é essa escala da marcha. Mas a gente tem muito mais complexidade atrás disso, que são as funções.
Tá vendo, Natália? É exato esse comentário sobre aposentadoria. A gente precisa se informar sobre o direito que a gente pode vir a ter. Porque essa informação tira um peso de 50 toneladas das costas. Porque se você sabe que você vai ter o direito e o que você precisa fazer dos passos, você sabe qual vai ser o momento de acionar. Até lá você vive. Você vive plenamente, ativamente, produtivamente. Você não vive sentado na cadeira. Aí não vale. Viver é muito mais amplo e magnífico do que simplesmente ficar sentado numa cadeira, né? Se queixando da vida, dizendo que ó a vida, ó azar, eu tô doente, eu tô com muita deficiência. A gente sabe de tudo isso. Então, comentando o que o Gustavo tinha dito, né? Por que eu pensei de fazer essa classificação da EDSS? Porque o que é visível é do Pequeno Príncipe, tá, gente? Mas tem um quadro aqui na minha casa que fala exatamente essa frase. O essencial é invisível aos olhos. Que eu acho que é aquilo que nos faz, que mantém vivos. Não é simplesmente andar bem que faz um paciente de esclerose se sentir bem. É muito além disso. É um acolhimento de todas as deficiências. É ser compreendido, mas ao mesmo tempo suavemente ser conduzido, cativado, instigado a fazer melhor, a fazer mais por si mesmo e pelos outros, né? Sempre que a gente faz movimentos solidários, a gente ganha tanto, a gente fica tão bem. A gente está vendo isso auxiliando as pessoas do Sul, como isso faz bem, como isso aquece o coração, saber que você está conseguindo agir por alguém. E nesses casos, às vezes, a gente perde até a fadiga, a gente consegue andar um pouquinho mais. É muito diferente, né? Eu tenho a incontinência urinária, né? Que duas pessoas aqui já passaram falando, e eu fico impressionada. É claro que tem diferentes motivos para as alterações do controle da urina, tá? Não é simplesmente, eu tenho e sempre vai ser assim. Eu tenho esclerose múltipla e eu tenho alteração da urina e tudo é igual. Não. Algumas pessoas retêm a urina, elas precisam fazer cateterismo para poder urinar. Outras pessoas não conseguem ter a percepção que estão perdendo a urina. E outras pessoas, como é o meu caso, eu tenho só urgência. E eu faço já a fisioterapia urológica há 2 anos. Quem quiser contato, a minha é magnífica. E a gente mais do que já percebeu, já diagnosticou o impacto do psicológico na urina. Eita, que eu não entendi nada. Gente, se tiver caído pra vocês me avisam. Avisaram alguma coisa aqui. Enfim, o impacto do emocional na urina. Isso é muito nítido. Porque algumas vezes eu atendo no ginásio os pacientes que estão em reabilitação. Então, preciso ir ao banheiro, vou ao banheiro no setor que eu trabalho. Mas algumas vezes, na hora que eu tava saindo, ou um paciente me chamou com urgência, ou alguém fez eu percebi que o semblante da pessoa não tava legal, que ela não tava se sentindo bem, e a vontade de urinar, desapareceu. Eu ajudei a pessoa, solucionei, sei lá quantos minutos se passaram e eu fiquei ali, e tava tudo bem. Virei as costas, dei 2 passos em direção ao banheiro, pronto, catástrofe, né? Desespero, sai correndo, eu não corro, né? Eu ando com muita deficiência. No ambiente plano, conhecido, eu não uso bengala, então foi uma graça. Mas cheguei, gente, cheguei. Não passei a vergonha, mas foi segundos separaram daquele momento. Mas então essa é uma questão muito interessante de como nos mantermos ativos é tão fundamental em todos os setores. Bom, eu vou trazer para vocês, então, já que vocês estavam na dúvida qual a classificação de vocês, eu vou trazer para vocês, deixa eu ver se eu tenho junto. Gente, eu acho... Bom, eu vou deixar assim, a gente já sabe que ali esses primeiros do canto esquerdo começa lá, 1, 2, o 28% é o 2, 19 é o 3, tá? A gente vai olhando aqui, pensando a deficiência, e eu vou dizendo quais são as alterações, que são as alterações não relacionadas à marcha, aquelas invisíveis. Deixa eu ver aqui.
Exato, Eric, quando tá abrindo a porta. Por quê, né, gente? Ai, enfim, sim, sim. A fadiga, ela não obrigatoriamente é só uma fadiga sensitiva, ela pode ser a fadiga muscular também. Esse tipo de fadiga que é pontual é muito interessante porque ela responde melhor ao treinamento. Todas as fadigas respondem ao treinamento, tá? Porque a gente consegue, com o treinamento, tanto de força quanto aeróbio, melhorar uma substância que fica dentro do músculo, que fornece energia mais rápido para nós, que é o glicogênio. E isso faz com que o tempo de exercício, que a gente chama de tempo de endurance ali, aumente. Então a percepção de fadiga, ela diminui. Lá vou eu. Ai, meu Deus, se eu parar a live, vocês me perdoem. Então, quando você tem isso pontualmente, então, por exemplo, meu braço direito, ele é muito mais rapidamente fadigável. Então, eu consigo ficar, sei lá, 10 minutos com o braço pra cima aqui, enfim, se eu tiver paciência, com o braço esquerdo, que ele não tem fadiga. Se eu levantar meu braço direito, olha lá, ele não levanta direito e ele já está cansando, porque a gente tá no final do dia, eu já treinei, tá pesado, tá vendo? Ele não consegue sustentar. E ele só sustentou tudo isso porque eu tava olhando pra ele. Porque se eu não tivesse olhando, ele já tinha despencado. Porque tem também essa alteração, que é uma alteração de percepção espacial do membro, né? As pessoas que tiveram alterações sensitivas normalmente têm essa queixa. Então vamos lá. Alterações que a gente tem relacionada à sensibilidade e à força. É um dos primeiros sintomas invisíveis. Novamente classificando de 0 a 5. 5 quando pega mais de um membro e é muita deficiência naquele membro. Vai anotando aí, gente. As alterações que eles vão chamar de cerebelares são os tremores ou os espasmos. 0, não tem nada. 5, tem muito espasmo, é quase incapacitante. As alterações relacionadas, eles chamam de brainstem. A tradução disso é meio difícil, gente. Vamos pensar no nistagmo, que eu acho que traz uma boa alusão aqui às alterações dos músculos oculares, tá? Ou dos nervos que vão na face. Então, alguma alteração da boca, assim, ou da pálpebra, tá? Se você tem 0, você não tem nenhuma nesse sentido. Se você tem 5, você tem dificuldade de engolir. Aquelas pessoas que têm essa queixa mesmo, que não conseguem deglutir direito, só alguns alimentos, tá? Então, são os músculos que acometem essa região. Boca, olho, e a musculatura tanto de pálpebra quanto do olho mesmo, que fica gerando esse nistagmo. Depois a gente vai para as alterações sensoriais. Sabe uma brincadeira que você tenha no olho, né? Uma brincadeira que todo mundo faz de desenhar a letra na mão para ver se a pessoa reconhece e tal, nas costas. Então, esse é um teste bem legal de você ver se você consegue reconhecer. Certamente o neurologista já pegou seu dedo e colocou para você de olho fechado, ele colocou para cima e para baixo para você saber se estava para cima ou para baixo. Então tem algumas pessoas que não vão ter isso. Ou da vibração. Quem já colocou aquele diapasão da música, né? Que ele bate e coloca em cima do ossinho para verificar se você está reconhecendo. É um tipo de transmissão sensorial muito fina. E quando ela é muito fina, ela não tem muita bainha de mielina, o que é uma coisa interessante. Então é uma alteração, às vezes você tem alteração da força da perna, mais alteração como eu tenho, mais alteração vibratória, que é de fibra fina, tá tudo normal. É muito legal isso, né? Neurologia é difícil, gente, não é fácil não. A gente vive que é difícil, mas para aprender também é difícil, acreditem. E essa classificação sensorial, ela vai até 6, ela não vai até 5. E ela vai generalizar. O 6 é quando você pega os 4 membros, tá? Vai 1 membro, 2 membros, é pouquinho, é muito intenso, eu não sinto nada. Então, eu tenho parestesia. Eu sinto, mas não sinto direito, é meio estranho, é meio dormente. Foi até um dos motivos de eu ter deixado de fazer anestesia, porque eu não estava mais conseguindo sentir com tanta precisão um tato ali, uma veia mais difícil para poder funcionar. Então, esse foi um dos grandes componentes. Pessoal, da bexiga e do intestino,
Então, alterações de bexiga, do controle das fezes. Se você não tem esse problema, é 0. Se você tem 6, é quando você perde totalmente o controle. Ou você não sabe mais se você perde... Ou você perde totalmente, você não sabe que tá com vontade, você simplesmente perde urina e fezes. Ou se você tá contendo tanto a sua urina quanto as suas fezes. As alterações visuais. Paresia é quando o membro fica um pouco parado. Paralisia, ele é totalmente parado. Paresia, ele fica um pouco parado. Às vezes confunde até com uma parestesia, que é a alteração da sensibilidade, uma coisa de acordo com a delicadeza que for da perda. Vai sempre um estar junto, imbricado no outro, tá? As alterações visuais. 0, não tem alteração visual nenhuma. E 6, assim, você não tá vendo quase nada, tem muitos pedaços que você não consegue enxergar. E aí, basicamente, as pessoas que tiveram neurite vão ter isso. É uma alteração basicamente restrita às pessoas que tiveram neurite. E as alterações cerebrais, que são as alterações mais cognitivas e do controle da fala. Pessoas que têm alteração de fala, a fala fica arrastada, parece que lembra muito quem teve AVC, né? Ou as alterações cognitivas. É muito interessante, percebe aqui que nessa escala não menciona fadiga. E quantos pacientes se queixam de fadiga? Entre 80% e 90%. E na escala de classificação mundial, a fadiga não entra. Difícil isso, né? E aí, algumas pessoas ficam muito revoltadas com as avaliações, enfim, numa junta médica para aposentadoria, quando o sintoma delas é esse sintoma invisível difícil chamado de fadiga, porque ninguém tá vendo. Não tem na escala mundial. Percebe como é difícil também para o médico que está te avaliando conseguir mensurar isso, gente? É muito difícil. Não é simples. Não é simples porque você está sentindo e você não está sendo compreendido. E não é simples para o médico que está lá sentado também te avaliando. Que eu fui tentando deixar claro aqui com vocês. Então, calma. Desculpa, Gustavo, calma aí, vamos classificar a tia Cris aqui. Vamos lá. Então, eu tenho alterações moderadas em 2... 3... É isso. Eu tenho alteração moderada em 3 sistemas e tenho alterações do tipo 2 em 2 sistemas. Atualmente, então, eu não ando mais em ambiente aberto sem ser com a bengala. Eu consigo caminhar. Meu último teste de marcha de 6 minutos, que é um teste muito legal de todo mundo fazer. Durante 6 minutos, liga o cronômetro, anda. O menos de curva que você tiver que fazer de desvio, mais importante para manter essa medida fidedigna. Quantos metros você consegue caminhar? Eu caminhei menos de 300, foi 200 e alguma coisa, mas honestamente eu só terminei o teste porque tinha um monte de gente olhando. Porque eu tava, assim, famoso pó da rabiola. E aí, se a gente fosse pensar por isso, só no uso da bengala, eu já estaria numa classificação mais avançada, né? Ali a bengalinha entrando no 6. Mas, honestamente, como eu consigo andar mais de 200 metros sem precisar da bengala, sem precisar obrigatoriamente parar, e as minhas deficiências, elas são de grau moderado, quero pegar aqui para colocar precisamente, e as minhas alterações são de grau moderado, eu fico, nos dias que eu tô ruim, no 5.5, nos dias que eu tô bem, no 5. Então sim, tá aí, Gustavo. PDSS 5.5 pra mim.
Então a Natália, né, sempre tive muita fadiga, mal-estar falava com o clínico, né, dizia que era ansiedade e estresse, até que descobri a esclerose. Não é fácil, Natália, não é fácil. Conseguir interpretar, eu tô falando numa posição de médico, conseguir interpretar o que o paciente está dizendo quando eu não consigo medir, dosar, tocar, nada, é muito difícil. Não acho que ao você sair do consultório, seu clínico pensava em qualquer outra coisa, ele ficava pensando, meu Deus, o que eu tô perdendo dela? Porque a gente se pergunta enquanto médico, o que eu não tô vendo que ela tá me dizendo, o que ela tá precisando e eu não tô conseguindo dar assistência. Então, assim, esse olhar, essa reserva desse pedacinho cerebral que cada paciente tem quando ele tá comigo, ou quando cada mentorando tá comigo, é muito real, né? Eu tô sempre olhando alguma coisa, né? O Gustavo conversou comigo aqui durante a semana, eu falei, cara, eu preciso responder para ele, eu preciso levar uma posição para ele. É assim que eu funciono. Primeiro porque eu sei as angústias que a gente passa enquanto tendo esclerose, querendo respostas e querendo caminhos, né? E porque esse lado médico, ele tá presente, esse de querer ajudar, de querer fazer essa assistência. E o meu lado professoral também grita, né? De ensinar alguma coisa. O que eu aprendi? Eu preciso passar isso à frente. O que funcionou comigo? Eu quero ensinar isso. Ô, Luciana, você tá queixando aqui, né, dessa dor ao redor do olho esquerdo? As dores oculares, elas podem vir relacionadas a alterações da musculatura externa do olho, mas a neurite também pode, em alguns casos, dar dor. Então, lembrando sempre aquela máxima, mais de 24 horas com o mesmo sintoma, o sintoma principalmente agravando, por favor, procure o médico, tá? Manda mensagem, vai numa emergência se você não tem acesso ao seu médico, que eu fico super triste que não tenha, se assim for, mas procure auxílio, é muito importante. É isso. Tontura é um sintoma frequente até. Aí a gente fez o diagnóstico ali que tá o dia inteiro. Tem até um palhacinho rindo, tá o dia inteiro com a cara no celular, fica tonta mesmo, gente. É muita informação, muita luz. Você fica normal de qual sintoma que você sente? Da marcha, você fala, Gustavo? Quando você falando do Vampira? Então, essa vontade que eu tenho diariamente, tentar falar para vocês as coisas de forma mais acessível possível, porque a gente fica 6 anos na faculdade de medicina aprendendo um monte de palavra difícil que unifica a nossa fala. Ela precisa. Porque eu preciso aqui do Brasil falar com alguém na Rússia e a gente tem que falar a mesma língua. E por isso tem nomes específicos para as coisas e fica assim, mas o que quer dizer isso? Né? Mas o resto das pessoas que não fez medicina também precisa entender os seus sintomas, o que está passando, as suas angústias. Então, por isso, eu sempre tento buscar ser o mais clara possível. Se eu não estiver sendo clara, gente, me avisa sempre, porque eu vou tentar achar a melhor forma de explicar. Afinal de contas, a gente não estuda para se isolar, a gente estuda para atender, para estar perto, para acolher. É isso que eu faço todos os dias, né? Quando eu tomei essa certeza de que eu precisava criar a mentoria Marco Zero. Por que é Marco Zero essa mentoria, Cris? Porque Marco Zero foi o que a esclerose fez com a minha vida. Foi o Marco Zero para a mudança da minha vida. Quando, em 2006, eu fiquei sem sentir a perna, depois eu fiquei sem sentir a região genital até o umbigo, não conseguia controlar direito a perna, e depois fui recuperando e continuei sem diagnóstico para depois perder a visão. Falei, caraca, tem alguma coisa aqui que precisa ser feita, que precisa ser estudada, que tá acontecendo?
E desde 2010, quando eu descobri que o exercício mudava... 10? Gente, 2009. Ih, Totô, aí deu ruim. 2009, desde 2009, quando eu descobri que o exercício mudava muito a evolução da minha doença, aí sim foi quando eu comecei a me debruçar sobre o estudo do impacto do exercício na esclerose múltipla. E mais recentemente, cada vez mais, conforme minha doença foi tendo essa progressão secundária, por motivos pessoais, ali durante 3 anos eu alterei muito a intensidade dos meus treinos, eu reduzi muito os meus treinos, o que não me fez bem. E aí eu fui entendendo o impacto de todas as outras áreas na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então eu fui entendendo como eu precisava entender sobre a área jurídica, porque começou a chegar a hora da minha aposentadoria, e conseguir dizer que chegou a hora da aposentadoria não é fácil. Não é fácil a gente olhar no espelho e falar, não vou mais fazer o que eu fazia antes, porque eu não sou mais capaz. Nossa, não é fácil pra ninguém. Dizer que não é capaz de fazer alguma coisa já é ruim. Dizer que não é mais capaz, nossa. Hoje eu saí da casa da minha tia teve uma fratura no punho e uma fratura no ombro por conta de queda. E ela tava lá, ficar velha é muito ruim, olha só como é que eu tô. E aí eu tava comendo com ela e ela ficou me olhando assim, aí ela engoliu em seco. Falei, tia, fica tranquilo. Eu tenho só 45, você tem 76. Não que eu acho que aos 76 a gente precisa estar disfuncional, gente. Mas não é porque a gente tá novo ou tá velho que a gente vai perder função. E essa é uma das coisas que eu mais aprendi e eu mais quero compartilhar dia a dia com todos vocês. Como entender que a gente pode fazer diferente, ressignificar todas as coisas que a gente coloca como máximas, como as melhores, mais importantes na nossa vida. A gente pode ressignificar e quem sabe elas não são mais, né? O que é muito importante para você? Vou fazer uma piadinha assim, tá, gente? Entendam isso. Pra mim é muito importante ter roupa de marca, porque se eu não tiver com roupa de marca, não serve. Até um belo dia que a sua casa é invadida por 4 metros de água e você não tem mais nada. Não é roupa de marca. Você não tem mais nada. E aí você para e você reflete sobre o que é tão importante para você. Eu não tô dizendo que as roupas deixaram de ser importantes. Até porque você tá com frio, você tem que se aquecer. E é exato isso, porque aí as roupas de frio são muito importantes para você, porque você tá com frio. Da mesma forma, é a minha forma de ver qualquer deficiência que venha aparecendo, qualquer limitação que venha aparecendo, e isso desde pequenininha. Porque desde pequenininha, quando eu escutava dos meus avós, dos meus pais, não, Cris, não faz isso, não pode, não é pra você, não, todas as justificativas do mundo, eu sempre parava e pensava, mas não? Mas por que eu não posso? Mas eu não vou me machucar. Eu dei um exemplo esses dias que é exatamente a forma que eu penso. Vou trazer pra vocês. Então a minha avó falava que eu não podia pegar o biscoito dentro do armário, porque o bicho-papão ia morder minha mão. E aí, óbvio que eu queria o biscoito. Então não era uma criança que ficava satisfeita com qualquer justificativa. E aí eu comecei a perceber que outras pessoas mexiam no diacho do armário e não tinha nenhum bicho-papão mordendo mão de ninguém. Primeiro que eu não acreditava muito em bicho-papão, mas vai que morde a minha mão. Então eu fiquei ressabiada. Mas fiquei prestando atenção 1 dia, 2 dias. Depois de sei lá quantos dias. E cara, tem bicho-papão nenhum aí. Vou pegar o biscoito e vai ser isso. Fui lá, peguei o biscoito, comi o biscoito, devolvi o saco, porque eu não comi o biscoito todo, devolvi e vida que segue. Até um belo dia que ela se tocou, quem tá comendo o biscoito? Falei, eu. Mas vó, não tinha bicho-papão não, fica tranquilo. Entende? A gente, claro, com muita segurança, percebe que eu cheguei vários dias pra ver se não tinha bicho-papão. A gente precisa checar se aquilo que a gente tá se propondo a fazer de novo é seguro. Se tá tudo bem fazer. Se tem um mínimo de segurança. Se der errado, se tem como voltar atrás. Se tem outros caminhos pra seguir.
A gente não pode simplesmente, droga, não posso, e ficar parado. Não pode. Não, a gente não pode ficar parado no sofá, a gente precisa treinar, porque a gente sabe que isso é fator número 1 para não deixar a esclerose múltipla evoluir. Mas mais do que isso, se manter ativo, é ativo em todos os setores. Nas relações sociais, nos estudos, pra vida, né? Aí, ó, vizinho de 97 subindo no telhado. Mas eu vou subir na escada também, rapaz. Até os 93, eu acho. Depois dos 93 ele ficou meio caidinho, mas até os 93 ele subia em escada também, doido. E é muito isso que eu queria repartir com vocês. Essa certeza de que há muitos caminhos frente a todos os desafios da vida, gente. Não é só o desafio da esclerose múltipla, tantas doenças acontecem. Eu acabei de ganhar mais um hipertireoidismo que me paralisou muito mais do que a esclerose. Porque jogou minha frequência cardíaca lá no teto, deu dor no peito. Não quero sentir aquilo nunca mais. Tá tudo bem se eu não consigo andar correto, bonitinho, desfilando com meu salto alto. Mas não quero sentir aquela dor no peito nunca mais. Então são tantas e tantas as doenças. E, gente, hoje, no Dia Internacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, eu vou relembrar vocês que raras são as doenças que têm cura. Quando a gente diz de forma tão pesarosa e tão triste que a esclerose múltipla não tem cura, gente, diabetes não tem cura. Tem criança de 2, 3, 4 anos de idade que começa a ter que usar insulina injetável até a idade que morrer. Porque se controlar direito, vai morrer aos 70, 80. Todos os dias, 3 a 7 vezes por dia, sendo espetado. É uma reflexão real. Hipertensão tem cura? Não, tem tratamento. Doença coronariana, infarto, tem cura? Não, tem tratamento. São poucas as doenças que têm cura. E a esclerose e os pesquisadores estão tentando driblar essa moça chamada esclerose para tentar achar a cura. E isso é fenomenal. Mas até lá, a gente vai. E é um compromisso nosso. E você, quando terminar, olha no espelho, é um compromisso seu de fazer o seu melhor todos os dias por você. Até o dia dessa cura. E depois também, né? Não é porque tem remédio pra cura, se chegar que você vai sentar no sofá. Esquece esse negócio de sofá, gente. Sofá não tá com nada. Não pode. Tempo de sofá é tempo de doença. Opa, deixei passar um monte de comentário. Gente, me perdoem. Oh, Jesus. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Um bicho-papão nas nossas vidas. Muito bom, muito bom. Olha só, quem teve na live vai entender. A esclerose múltipla é o bicho-papão do armário da avó da Cris. Excelente! Bom, espero que todos tenham tido um excelente feriado. E aqueles que estiverem trabalhando amanhã, excelente trabalho. Estarei trabalhando à tarde, mas de manhã, se o mar permitir, porque afinal de contas vai ser uma natação no mar, se o mar permitir, estarei lá nadando com assistência, sim, com assistência para chegar até dentro do mar, mas eu sou tipo tartaruga, não é à toa que eu tenho uma tatuagem de tartaruga. Já viram tartaruga na areia? Toda atolada com areia, tenta andar, não anda, entala. Entrou no mar, puf, desaparece. Mas desaparece mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de ver uma tartaruguinha entrando no mar, é desse jeito, é lindo demais. Sou eu. Até entrar no mar toda atolada. Entrou no mar, tchau. Fico lá horas nadando. Bom, convido a todos que se exercitem. Vó da Cris, gostou, né, Luciana? As infecções, de uma forma geral, né? Elas têm cura. O câncer, de uma forma geral, tem progredido muito, tá? Eu tô respondendo aqui o Gustavo, que falou que as doenças
que tem cura normalmente são externos. Os cânceres estão evoluindo para isso, tá? Quando a gente está passando ali, em alguns casos 10, outros casos 20 anos, a gente começa a falar sobre cura daquele primeiro câncer, né? E o câncer é uma falha imune da defesa das células agressoras. Entenda, todos nós, todos os dias, temos células cancerígenas sendo geradas no nosso corpo. Porque o nosso corpo falha na reprodução das células e acaba gerando uma célula potencialmente cancerígena. E aí o nosso sistema de defesa vem e defende dessas células, elimina essa célula, vida que segue, e você não desenvolve o câncer. As pessoas que têm falha nesse sistema de defesa são mais propensas a ter câncer. Por isso que a gente sempre vai perguntar, tem alguém na sua família com câncer? Porque esse traço de falha na defesa, ele é geneticamente passado. E você vai ver que tem pessoas que têm 1, 2, 3, 4 cânceres. Eu atendi, deve ter uns 2 meses, uma pessoa que estava no 4º diagnóstico de câncer, diferente. É impressionante como tem essa especificidade. Então, gente, é isso. Hoje eu, mais uma vez, abri a mentoria. Na verdade, ela está aberta sempre, né? Não é uma turma que começa, como eu sempre falo. Não tem como eu fazer o auxílio de vocês nas dificuldades de vocês de forma coletiva. Porque esse tipo de tratamento, ele é absolutamente individual. Então, a turma fica o tempo todo aberta, os temas eles vão passando conforme o grupo qual é a maior demanda, a gente ajusta, ou aula extra, ou é a aula que eu vou dar, ou é um exercício, ou é uma vivência. São muitos os tópicos, né? Nos últimos 10 dias eu vim trazendo alguns dos pilares da mentoria, eu trouxe 10, mas é difícil pontuar dessa forma. Entendo que para a gente progredir, estar acompanhado é muito importante. Então, atualmente, por exemplo, eu tenho 2 mentores, cada um num setor diferente. Quando a gente estava no colégio, a gente tinha quantos professores para nos ensinar, para mostrar o caminho? É sobre isso. Que eu sei fazer exercício, eu sei, mas eu tenho meu treinador. Então, estar acompanhado, ter um mentor, alguém para te orientar, tirar as dúvidas, ajustar as coisas finas para fazer com que você alcance seu objetivo, é natural. Vai fazer você ir mais rápido, de forma mais assertiva. Vai ficar gravada, Natália? Eu espero que sim. Se tudo der certo. Então já tem que terminar para ela não ser cortada. Oi, Jesus. A gente tem que estar o mais assistido possível, gente. Poxa. O mais assistido possível mesmo. Então eu quero agradecer a todos que passaram aqui. Sei que foi extremamente tarde, mas como eu treinei tarde, as coisas foram postergando. Mas não queria deixar de falar sobre esse tema tão importante, trazer a consciência de que os sintomas de vocês invisíveis, eles estão contabilizados na EDSS, não é só a sua marcha. Se você não tem alteração de marcha, mas tem um monte de outra coisa acontecendo com você, não se sinta mal. Faz parte, tá ali na classificação, vamos classificar certo, tá com dúvida, me pergunta. Não quer colocar lá no post logo depois da live? Zero problema, gente. Isso é uma coisa pessoal. Manda no direct. Vamos classificar junto. Quem quiser a referência, me pede a referência. Eu passo para vocês. Vocês ficam com essa referência em casa, por escrito. E vai checando. É muito importante. Hoje eu passei com um antes que estava treinando comigo. Eu falei, olha, eu vou te falando aqui os sintomas. Fui traduzindo ali as palavrinhas. Do Medicaid para a vida habitual e pedi para ele dar a nota e é bem interessante, ele deu a nota basicamente a mesma da minha, mas ele convive sempre comigo. Então fica com isso em mãos, vai ser muito interessante para que você consiga perceber também se está tendo evolução ou não silenciosa da doença. E eu quero o máximo de dedicação de cada um de vocês, por vocês, para que vocês estejam plenos todos os dias em prol da sua saúde,
por essa vida ativa e produtiva que todos nós merecemos até o último suspiro. Combinado? Enorme beijo a todos. Ficaria a noite toda te ouvindo. Nossa, que fofo, Natália. Gente, pode printar? Eu vou printar. Fiquei comovida. Beijo a todos.